Boa noite, querido e amado ouvinte, que a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você. Esse é o canal Verdade que Salva, se inscreva nesse canal. Hoje estamos meditando aqui alguns versículos da Santa Palavra do Senhor. Passamos alguns dias por causa do trabalho sem gravar, mas estamos aqui meditando. O que está em Lucas no capítulo 18, no verso 7 e 8, o que nos conta do verso 1 até o 8, nos fala daquela parábola do juiz iníquo e uma viúva que precisava que a sua causa fosse resolvida. O Senhor Jesus nos contou. Ela insistiu, ainda que aquele juiz injusto, não temente a Deus, não queria resolver a causa daquela viúva. Por fim ele resolveu para se ficar em paz, porque a importunação daquela viúva. E assim o Senhor instruiu, olha, também para que nós devemos orar sempre e nunca desfalecer. 18:1 diz isso. Ele contou essa parábola para que nós entendamos. Orar para que nunca desfalecer, orar sempre, não é? O que está escrito depois 18 no verso 7 e 8, está escrito: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Aqui está dizendo que se esse juiz iníquo resolveu o problema dessa viúva, quanto mais o nosso Deus poderoso, amoroso, nosso Pai, não nos ouvirá, não nos atenderá, ainda que tardio, porque Deus tem um propósito para todas as coisas. Ele não vai solucionar nada antes da hora, mas no momento certo, na hora certa, no dia certo, Ele vai trazer a resposta. Nós temos que orar com confiança e permanecer com confiança. Mas a pergunta não é se Deus atende ou não, porque Ele está pronto a atender, pronto a abençoar, pronto a salvar. Mas a pergunta é, mas haverá fé na terra na época que o Senhor Jesus vai voltar? Essa época que nós estamos vivendo, porque essa parábola é muito mais para nós agora. Porque estamos na eminência da volta do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos vendo todas as coisas, todos os fatos históricos, todos os acontecimentos, você deve estar acompanhando. E tudo indica o arrebatamento, a grande tribulação, o retorno glorioso do Senhor está por um passo a suceder todas essas coisas. Mas nosso dever é orar, permanecer orando e com muita fé, porque a pergunta é, será que tem alguém que tem fé para orar e permanecer orando e não desfalecer, não é? Porque essa fé é para isso. Se as pessoas estiverem sem fé, elas não vão buscar Deus, não vão orar, não vão se entregar, não vão passar algumas horas de comunhão com o Senhor durante o dia. Mas para nós hoje, nesse tempo, esse tempo tão difícil que vivemos, só nós temos uma arma, uma saída, é orar e buscar em Deus a saída, a solução. E é isso, não é? Achará fé na terra? Estamos com fé, estamos buscando a Deus, não é? Porque a solução está em Deus. Mas Deus quer saber se nós estamos com fé e estamos orando, estamos confiantes, estamos buscando, estamos sabendo que Ele responde às nossas orações. E eu digo mais, meu amado, é hora de nós orarmos por salvação da nossa prole, das nossas famílias, dos nossos filhos, das nossas esposas, esposo, netos, noras, genros. É hora de dedicarmos com confiança uma oração, insistentemente por salvação. Veja que aqueles 4 amigos, quando levaram aquele paralítico até Jesus para ser curado, enfrentar a multidão, enfrentar o telhado, tinham fé para isso. Diz a palavra que o Senhor, vendo a fé deles, disse ao paralítico: teus pecados estão perdoados.
Em primeiro plano, o Senhor quer dar perdão aos pecados dos nossos familiares, amados, daqueles pelos quais nós temos fé que estamos apresentando. A pergunta é: estamos apresentando os nossos amados filhos? Os filhos estão apresentando seus pais? Estão insistentemente apresentando para que ele possa dizer: teus pecados estão perdoados? Porque se esses 4 paralíticos não tivessem levado esse paralítico lá, esses 4 amigos, não teria acontecido nada. Ele não teria recebido perdão, e perdão é salvação. É salvação, porque se ele foi perdoado, ele foi salvo, não é? Lembra daquele pai que levou o seu filho que estava endemoniado, em Lucas 9:27, e os discípulos não puderam expulsar aquele demônio? O Senhor chamou: incrédulos, vocês são incrédulos, traz o menino aqui. E libertou o menino. Então o Senhor quer que nós tenhamos fé e apresentamos a Ele, como esse pai apresentou o seu filho. Olha, meu filho está com problema, ele fica violento, ele cai na água, ele cai no fogo. Mas o Senhor então libertou. Você está apresentando o seu filho, está identificando o problema do teu filho, se ele está distante do Senhor Jesus Cristo, se ele está muito envolvido com as redes sociais, se ele está muito desinteressado da santa palavra de Deus, se ele está desinteressado da oração, e os filhos também estão vendo os seus pais, a situação dele, estão diagnosticando para você poder orar com intensidade, porque nesse tempo só sobrou essa possibilidade. Nós estamos vivendo um tempo que, supondo que toda a criação Deus tivesse colocado como fosse uma maratona de 4 horas, desde que Deus criou o homem na face da terra. É como se dissesse: já passou 3 horas, 59 minutos e 50 segundos. Faltam 10 segundos para terminar a maratona. É isso que estamos vivendo nesse tempo presente. É esse tempo. Nós não temos mais tempo. O nosso tempo agora é se lançar aos pés do Senhor, porque está escrito em Lucas 19:10 que o Filho do Homem veio salvar o que se havia perdido. Nós precisamos identificar na nossa casa, na nossa família, o que está perdido e apresentar ao Senhor para haver libertação, para haver salvação acima de tudo. Lembra Cornélio no Atos 10:11, que ele orava constantemente, insistentemente, continuamente, e Deus, diz a palavra, ouviu a oração, e Deus proveu salvação. O anjo foi falar com ele, Deus enviou, anjo falou com Pedro, deu visão para o apóstolo Pedro. Eu sei que toda a família foi salva, por causa do que? Cornélio orava. Então Deus não deixa ninguém na mão sem trazer vida, sem trazer salvação. Acontece as coisas, Deus opera o milagre da salvação, não é? Aquela mulher cananeia, uma mulher grega, ela também: olha, minha filha está doente, e os cachorrinhos comem das migalhas da mesa, não é? E o Senhor diz: por causa dessa palavra, o demônio já saiu da tua filha, pode ir lá, ela está liberta. Essa mãe foi lá apresentar sua filha, e ela foi liberta, não é? Foi livre. E assim, amado, nós agora é hora de intensamente apresentar aqueles que são nossos, porque eles são nossos, e se houver perca, o prejuízo é nosso, é meu, é seu. A nossa família não pode se perder, mas nós temos o Senhor para nos ajudar, não é? Temos o Senhor para nos abençoar. Qual o peso que tem a salvação de um filho para você, ou dele se perder, não é? Qual o peso? Isso não nos leva a orar intensamente para a salvação da nossa casa, da nossa família, para a conversão de um cônjuge, porque está escrito que o cônjuge santifica o outro cônjuge, não é? E o pai santifica o filho santifica o pai. Então nós temos que buscar em Deus a solução, porque o Senhor tem solução para todos nós, amém? Então, que você possa estar buscando a Deus, porque Deus está pronto para salvar, está pronto para agir, está pronto para fazer até uma poda, mas poda para a vida, não para a perdição. Nós temos que estar aberto a Deus para Ele agir na nossa vida, para salvar a nossa prole, salvar a nossa família, salvar aqueles que são nossos,
que saíram das nossas entranhas. Fique com Deus com essa palavra e permaneça no jejum, permaneça na oração, permaneça buscando intensamente, porque Deus é poderoso para nos responder e na hora certa, no momento certo, trazer salvação, trazer perdão. O Senhor orou naquela cruz: Pai, perdoai-lhes porque não sabem o que fazem. Então nós podemos buscar do Senhor perdão para os nossos filhos, perdão para aqueles que nós amamos, e se eles pecarem, nós identificarmos, suplicarmos a Deus a misericórdia, suplicarmos o perdão, fazermos reparação com a nossa vida de jejum e oração, como fazia Jó. Jó fazia pelos seus filhos reparação quando eles faziam alguma festividade, ele se preocupava, e se eles pecaram, ele fazia reparação, né, diante de Deus e pedia misericórdia. Façamos isso pela nossa casa, porque nós não temos um tempo útil muito grande mais. O nosso tempo é curto e nós precisamos aproveitar, orar intensamente e buscar a face de Deus Todo-Poderoso para salvar toda a nossa casa, como salvou a casa toda de Cornélio, que buscou a Deus e Deus abençoou. Como Noé buscou a Deus e Deus salvou sua casa. Como Ló, naquela situação de Sodoma, salvou toda a sua família. Assim somos nós e tantas outras famílias também. Então fique com Deus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você. A bênção do Deus Todo-Poderoso esteja com você, com a sua casa, com seus filhos, com os seus cônjuges, em nome do Senhor Jesus. Fique na paz.